Olá, eu sou Cláudio Lins e eu estou aqui para apresentar a palestra Nelson Rodrigues e o Teatro Musical Brasileiro, falar um pouco sobre esse encontro inusitado entre Nelson Rodrigues e teatro musical, que é o mote do trabalho O Beijo no Asfalto, o musical, e ao mesmo tempo falar um pouco da minha carreira, falar um pouco da história do teatro musical brasileiro, como é que a gente chegou até esse lugar. Bom, começar um pouquinho falando sobre a minha trajetória, né? Eu sou filho de um engenheiro químico com especialização em cimento e de uma dublê de médica. Na verdade, eu sou filho do Ivan Lins, o grande cantor e compositor, que é realmente um engenheiro químico de formação, e a minha mãe, Lucinha Lins, ela na verdade nunca foi médica, mas todo mundo na família liga para ela quando precisa resolver algum problema médico, vai saber por quê. Acho que se ela não tivesse sido cantora e atriz, ela teria sido médica. O fato é que eu nasci nesse berço de música, né, de cultura, de criatividade. Quando eu era criança, eu comecei a cantar já muito cedo, fazer aula de piano e participar de coros infantis para rádio, para televisão, para disco, né? Na época ainda era disco, ainda era vinil quando eu era criança. E eu estreio no palco exatamente num musical infantil. Aí já minha mãe já estava casada com o Cláudio Tovar, que é uma figura muito importante também na minha trajetória, um ex de Zicroquete, que é diretor, bailarino, coreógrafo, figurinista, que traz o teatro para dentro da nossa casa. E eu estreio aos 11 anos de idade um musical chamado Sapatinho de Cristal. E agora eu vou cantar para vocês, essa aqui é uma palestra bem musical, e eu vou cantar para vocês a minha primeira música, a música que eu cantava nesse musical. Chama-se Eu Quero Aquela, de Ivan Lins e Paulo Mendonça. Eu quero aquela, dentre as belas, a mais bela, e dentre elas, eu quero aquela, dentre as belas, a mais bela, e dentre elas, aquela que se veste de estrelas, de olhos profundos como o mar, aquela cabelos ao vento e um perfume que fica no ar, aquela que me sai dos poros, me eriça os pelos, me faz despertar. Eu quero aquela, dentre as belas, a mais bela, e dentre elas, aquela dentre tantas, aquela que chega qual sonho
vista. Eu quero aquela. Bom, com 17 anos eu fui, como a gente diz, mordido pelo bichinho do teatro. E eu fazia tablado, é uma escola de teatro tradicional aqui do Rio de Janeiro, e comecei a correr atrás da carreira, né, a partir dos 18, 19 anos, mas sem nunca largar a música. Eu cheguei a fazer vestibular para publicidade, que eu passei, cursei até a metade, fiz também para cinema, mas eu morava na Barra nesse momento, da minha vida, tinha por volta de 19 anos e passei para cinema na UF, então acho que não deu muito certo, era um pouco longe, né? Até que eu fiz a minha primeira novela, História de Amor, em 1995, e daí fui emendando novelas e peças de teatro na carreira. Gravei 2 discos, um em 1999, chama-se e um de 2009, chama-se Cara, e tive composições gravadas aí por outros artistas, principalmente artistas da minha geração, como Luciana Mello, Pedro Mariano, Maria Rita, enfim. Mas eu comecei a chegar no mercado de musicais mesmo, fazia peças aqui e ali e tal, mas o mercado de musicais ele começou a se formar como conhecemos hoje em dia, a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000. E o primeiro espetáculo que eu fiz em 2003, assim, bem mais já inserido nesse mercado de musicais, foi Ópera do Malandro, de Chico Buarque, uma versão grandiosa, dirigida por Charles Miller e Cláudio Botelho, e nessa versão eu cantava essa música. Então assim. Eu fui fazer um sambinho, homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a lápis e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou, vai na valha, tem mulher e filho e trole e tal, diz as más línguas que ele até atrapalha, mora lá longe, chacoalha no trem da central. Bom, esse é o mote perfeito para falarmos de Chico Buarque, provavelmente o maior compositor do teatro musical brasileiro contemporâneo, pelo menos contemporâneo. O Chico começou a compor para teatro em 1965, ele ainda estava na faculdade, e ele ousou musicar o épico poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, o que já deixou todo mundo muito impressionado. Em 1968, o Chico escreve o texto e compõe as canções de Roda Viva, que seria um marco no teatro musical brasileiro, né? Uma montagem dirigida pelo Zé Celso Martins Correia, exatamente, e que ficaria marcado também por
por sofrer ataques do Comando de Caça aos Comunistas, né? Os atores serem espancados, o cenário ser destruído, um negócio muito feio, né? A gente vivia a época da ditadura. Tanto é que o próximo espetáculo musical do Chico, que ele escreve em parceria com Rui Guerra, Calabar, não chega nem a estrear em 1973. O espetáculo ele é censurado nas vésperas, o que quase leva à falência a companhia de teatro do ator Otton Bastos, que era quem estava produzindo o espetáculo, porque imagina, tudo pronto, né, e o espetáculo fica proibido de estrear. E o Calabar já só estreia nos anos 80 e também acaba se tornando um texto até meio obscuro assim, da carreira do Chico. Mas em 1975 o Chico escreve junto com o dramaturgo Paulo Pontes aquele que seria talvez a sua obra mais importante dramaturgicamente falando, que é Gota d'Água, né, uma adaptação de Medéia, de Eurípides, que se passa numa comunidade, numa favela, num morro do Rio de Janeiro, pode ser também de qualquer grande cidade do Brasil. E é estrelado por Bibi Ferreira, nada mais, nada menos que Bibi Ferreira, que, diga-se de passagem, era a esposa do Paulo Pontes, né? Em 77 ele faz as versões para português das canções de Os Saltimbancos. Inclusive eu acho que ele compõe ainda mais algumas, junto com os autores que eram italianos. E em 78, outro grande sucesso do Chico estreia, que é a versão original da Ópera do Malandro, né? Com Marieta Severo, Ari Fontoura, Elba Ramalho no elenco, né? Gente muito boa. É uma montagem que não só faz um grande sucesso no teatro, como também as músicas fazem muito sucesso, né? Dessa montagem a gente pode tirar Folhetim, Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim, ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Muitos sucessos, né? Homenagem ao Malandro, que eu cantei aqui para vocês. A Volta do Malandro, né? Eis o malandro na praça outra vez. E então acaba se tornando um grande sucesso comercial também do Chico. O Chico ainda vai ter algumas incursões pelo balé, em parceria com o Edu Lobo, né? E a partir dessa parceria com o Edu Lobo, eles viram parceiros constantes na hora de compor para os palcos. O Chico ainda compõe para o balé do Teatro Guaíra o Grande Circo Místico, junto com o Edu, né? E também, mais uma vez, junto com o Edu, a Dança da Meia-Lua. E ele ainda compõe para teatro, ainda em 85. Ele compõe para o Corsário do Rei, ele e Edu, mais uma vez, um espetáculo do Augusto Boal, e compõe também em 97 para Cambaio, o espetáculo do João Falcão, também mais uma vez ele e Edu. O Chico, ao contrário do formato das operetas, né, a gente pode falar que os musicais eles são filhos da ópera, né? E que também é uma espécie de teatro musical. Só que a ópera e a opereta, que acaba vindo, que é uma ópera mais popular, digamos assim, eles têm, na música, eles contam a história do que está se passando lá. O Chico, ele quebra isso quando ele compõe falando do interior, do subjetivo de cada personagem, né? Ele aumenta esse volume um pouco, ele dá volume à personagem. E é nesse sentido que é importante citar o Chico,
Daqui a pouco, quando a gente falar do meu trabalho com o Beijo no Asfalto, a gente vai falar disso também, porque essa é a minha grande referência na hora de compor para musicais, é tentar encontrar algo a mais do que a história que está só no texto. No caso do Beijo do Asfalto, né, tem um texto muito específico. E no caso das peças que o Chico musicou, ou pelo menos letrou, né, ele busca sempre contar uma história que não está no texto, sobre aquela personagem, talvez uma coisa mais íntima, ou uma coisa que revele algum passado, ou alguma coisa que revele a maneira como aquela personagem vê o mundo, enfim, dando volume, dando subjetividade, mais subjetividade para a personagem, e isso é o modelo que eu gosto muito de seguir. A gente tem essa ideia de que a tradição do musical brasileiro vem do Chico Buarque para cá, né? Com aí algum buraco aí entre os anos 80 e anos 90, para depois a gente ter esse boom dos musicais que a gente vive. Mas não é bem assim. Na verdade, o teatro musical brasileiro ele é uma tradição da nossa cultura, do nosso teatro musical. Ele começa em 1859, oficialmente, digamos assim, com As Surpresas do Senhor José Piedade, um espetáculo que foi um grande fracasso, porque era já o formato do teatro de revista, né? A sociedade carioca, na época, que presenciou esse espetáculo, estava acostumado mais com as óperas, com as operetas, e não entendeu muito aquele tom debochado, satírico, com críticas políticas que tinha o espetáculo, tanto que ele ficou só 3 dias em cartaz, o público não gostou, a censura na época, ainda era Império, também não gostou, proibiu o espetáculo, e aquilo foi apenas uma sementinha do teatro musical brasileiro, né? Que começa a fazer sucesso mesmo lá para 1880 com Arthur de Azevedo. O Arthur de Azevedo era um jornalista que retoma, né, esse formato do teatro de revista, e é bom que a gente fale o que significa teatro de revista, por que se chama teatro de revista, não tem nada a ver com revista de ler, não, é revista no sentido de revisitar, né? E o teatro de revista tinha essa característica, inicialmente, de contar de maneira satírica os principais acontecimentos do ano anterior, né? Com bastante deboche, com bastante humor, com bastante crítica, né? Com uma crítica debochada e tal. E o Arthur de Azevedo, que era jornalista, então ele tinha uma visão muito ampla dos acontecimentos, né, principais do ano na cidade, no país, ele começa a fazer um teatro que rapidamente se populariza, vira um grande sucesso, e ali começa realmente o teatro de revista. Um pouquinho mais à frente, o teatro de revista, já no finalzinho do século XIX para o século XX, ele começa a sofrer também a influência dos espetáculos que vêm da Europa, com mais glamour, né? Ele, na verdade, no primeiro momento, ele não tinha grandes preocupações estéticas, né? Com figurino, com cenário e tal. E aí ele começa a sofrer a concorrência dos espetáculos que vêm da Europa, especialmente da França e da Espanha, né, que trazem mulheres bonitas e tal. E aí, nessa virada aí de século XIX para XX, o teatro de revista ele perde essa característica de contar a história do ano anterior e vai se fixando nessa glamourização, né, de números com mulheres bonitas, de coreografias bem ensaiadas, de figurinos, né, de cenários e tal. Mas não perde
esse formato fragmentado, né? Ele não conta uma historinha que tem começo, meio e fim, como a gente conhece, né, dentro do que é o teatro musical de hoje em dia, principalmente o teatro musical que vem da Broadway, né? Que é ligado mais ao formato da ópera, né? Que é um formato que conta a história. Não, esse teatro de revista, que é um teatro muito popular, que ele nasce inclusive na Europa, ele nasce nas feiras, né? Ele é muito fragmentado, ele é composto de números musicais, de pequenas esquetes, coisas sempre relacionadas ao humor, né? Ele tem essa ligação com o popular, né? Com o povo, né? E ele começa também, nessa primeira metade do século XX, e principalmente antes da popularização da rádio, né? da era do rádio, que começa lá para os anos 30 para 40, ele se transforma também na principal plataforma de lançamento dos grandes sucessos da época. Então eu vou contar aqui para vocês, cantar aqui para vocês, como é surpreendente esse poder que o teatro tinha em relação ao cancioneiro brasileiro, e vou fazer um popurrí de canções que foram lançadas no teatro de revista, no teatro musical brasileiro. Olha só. Bom, 1936, da revista maravilhosa de Jardel Jacques, o primeiro grande sucesso do Ari Barroso. No tabuleiro da baiana tem vatapá, oi, caruru, mungunzá, oi, tem umbu pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, seu amor de iaiá. 1928, revista Miss Brasil. Ai, ioiô. Eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando os olhos eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. Ai, ioiô, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode até se zangar. Se ele um dia souber que você que é o ioiô de iaiá. 1951, revista Eu Quero Sassaricar. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, o brotinho, a viúva e a madame. Velho na porta da Colombo, é um assombro, sassaricando. Quem não tem o seu sassarico, sassarica mesmo só, porque sem sassaricar essa vida é um nó. 1928, revista Microlândia, composição de senhor, grande senhor. Jurar
1939, musical Juju em Balagandãs. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, abra a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o ricongo no congado. Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, a mericória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido vendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil. É, Aquarela do Brasil, hein? Inicialmente, Aquarela Brasileira. Por essa vocês não esperavam, né? Mas, pois é, Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, não foi composta para teatro, mas foi lançada no teatro de revista. Bom, o teatro de revista ele vai tendo o seu declínio a partir dos anos 50 e nos anos 60 ele praticamente para de existir. Mas é ali nos anos 60 que a gente vê surgir outras modalidades do teatro musical, né? A começar pelo teatro musical americano. A gente tem essa visão de que dos booms das peças da Broadway que a gente teve nos últimos 20 anos, né? Basicamente do final dos anos 90 para cá. Mas essa sementinha começou a ser plantada na década de 60. O primeiro musical montado no Brasil é em 1962, My Fair Lady, estrelado pela Bibi Ferreira, né, que já era uma grande estrela do teatro musical e do teatro propriamente dito, né, mas ela também já tinha essa ligação com o teatro musical. E ela estrela inclusive com o Paulo Altran, que fazia também My Fair Lady. Em 72 ela estrela também a versão brasileira do Homem de La Mancha, né? A tradução inclusive, essa versão para o português foi feita pelo Chico Buarque e pelo Rui Guerra. Olha só, em 72, 73 eles estavam tentando lançar Calabar, então eles estavam grudados nessa época. E você vê que a Bibi Ferreira tem uma importância enorme. Lá em 75 ela já está fazendo Gota d'Água, né? É bom a gente sempre levantar aqui o nome de grandes personalidades do teatro musical brasileiro, e a Bibi Ferreira, sem dúvida, faz parte dessa história. Mas nos anos 60 a gente também vê, além do teatro do musical americano que chega no Brasil, e a gente falei aqui de My Fair Lady, O Homem de La Mancha, mas tem Hair, Pippin, Evita, Chorus Line, todos eles ali entre os anos 60 e 70 vão tendo montagens no Brasil.
E a partir, ali nos anos 60 também, a gente vê um teatro de protesto surgir, né? E a Arena Conta Zumbi, por exemplo. A Arena era um grupo dirigido pelo Augusto Boal. Olha só, a gente vai citando as mesmas pessoas, né? O Augusto Boal, diretor do Corsário do Rei, né? Que teve trilha do Chico e do Edu Lobo, né? Ele monta Arena Conta Zumbi, por exemplo, que já tem aí no teatro de protesto, principalmente depois do golpe militar de 1964. A gente vai ter aí um teatro que é mais voltado, né, para o social, né, para questões sociais, questões políticas, né. A Arena Conta Zumbi conta a história de Zumbi dos Palmares, né, de uma maneira musical, né, só atores negros em cena, né? Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá, vixe, que coisa mais linda. Upa, neguinho, né, imortalizado pela Elis Regina, foi composto por Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri para Arena Conta Zumbi. A gente vai ter aí, além do teatro de protesto, que a gente tem Roda Viva, tá inserido aí, né, do Chico Buarque. A gente tem também um teatro talvez ligado ao pessoal da Bossa Nova, né? O Chico e o Edu, perdão, o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, eles se conhecem exatamente em função de Orfeu da Conceição, né? Mais um espetáculo musical aí dos anos 60, onde eles se conhecem e trabalham pela primeira vez juntos, essa dupla que depois foi uma das duplas mais importantes da música brasileira, né? Especialmente ali no começo do movimento da Bossa Nova. O Carlos Lyra também escreve junto com o Vinícius Pobre Menina Rica, que é um musical curioso, né? Ele não chegaria a estrear na época. Eles lançam o disco com as músicas, a Nara Leão cantando as músicas, né, de Pobre Menina Rica, mas a peça acaba não sendo montada, ela só é montada nos anos 2000, né? Curioso isso. Bom, a gente está falando aqui, né, dando esse espectro de todo o teatro, um pouquinho, né, pincelando a história do teatro musical brasileiro, até a gente chegar nos anos 90, quando a gente começa, muito em função das leis de incentivo, né, em especial a Lei Rouanet, mas a gente pode incluir aí a lei do ICMS, lei do ISS, que são leis municipais e estaduais, que também ajudam muito a captar recursos para a cultura e em especial para o teatro. E aí você começa a formar um mercado de teatro musical. Por que esse mercado não existia antes? Porque o teatro musical ele exige um investimento muito alto, né? Ele costuma ter um orçamento muito robusto, porque a gente está falando geralmente de elencos grandes, a gente está falando de elencos mais preparados, né? Você tem que ter atores que cantem e eventualmente que cantem e dancem e representem. Então você tem atores mais preparados, você tem mais tempo de ensaio, você tem uma gama de um corpo artístico também grande, né? Porque não é só o diretor e o figurinista e o cenógrafo e o iluminador, você tem também o compositor, você tem o diretor musical, o arranjador, o preparador vocal. Então você acaba tendo uma equipe maior, né? E como se não bastasse, tecnicamente o teatro musical também tem suas exigências, né? Você tem microfone, você tem aparelho de som, você tem músicos no palco. Então, realmente, o advento das leis de incentivo, né? O incremento das leis de incentivo para a cultura é que possibilitam o surgimento do teatro musical, do mercado de teatro musical como o conhecemos nos anos mais recentes. Ele começa muito também, mais uma vez, trazendo os musicais
americanos, né? A montagem do Les Misérables, né? Os Miseráveis, é muito icônica, né? No final dos anos 90 em São Paulo. E aí você vai começar a ver uma diferença entre o que acontece no Rio e o que acontece em São Paulo. No Rio em São Paulo você tem muito essa importação, digamos assim, dos musicais americanos, né? E no Rio você também tem isso, mas você tem isso de uma maneira diferente. E aí a gente tem que falar aqui um pouco do Charles Miller e do Cláudio Botelho, que o Cláudio Botelho está muito ligado a essa importação. Ele é um principal versionista para o português dos espetáculos americanos, né? A versão do Les Misérables é dele, inclusive, e grande parte das versões feitas para o português dos musicais americanos é feita pelo Cláudio Botelho, né? Cantor, ator, diretor musical. Mas quando ele se junta com o diretor Charles Miller, eles começam a criar no Rio de Janeiro, também num primeiro momento, quer dizer, o primeiro espetáculo deles chama-se As Malvadas, final dos anos 90, ainda é uma coisa, é um espetáculo autoral, mas eles também investem em trazer os musicais americanos. Eu me lembro, por exemplo, de assistir no começo dos anos 2000 Company, que o próprio Cláudio fazia, só que eles fazem diferente. Eles não importam a franquia toda, como é mais comum em São Paulo. Eles geralmente compram o texto e as músicas e eles refazem tudo da maneira deles, no ponto de vista deles. Eles redirigem o espetáculo, eles refazem figurino, cenário, arranjos. Eles refazem tudo e fazem da maneira deles. O que acaba fazendo com que no Rio de Janeiro nasça um teatro musical um pouco mais autoral do que em São Paulo. Isso acaba também abrindo um flanco, digamos assim, uma oportunidade para o nascimento de um teatro que chamou-se de musical biográfico. O que é um musical biográfico que fez muito sucesso e ainda faz muito sucesso nos teatros brasileiros? É você se debruçar sobre a obra e eventualmente até sobre a vida de algum grande artista da música, da cultura brasileira, mas de um modo geral da música brasileira. Então, nesse sentido, a gente teve musicais sobre as Irmãs Batista. A gente teve musical sobre a própria Chiquinha Gonzaga, que eu já falei aqui, musical sobre o Nelson Gonçalves, Metralha, que era feito pelo Diogo Vilela, Calbi e Ari Barroso, mais uma vez também o Diogo Vilela, Diogo também uma figura importante, né? Musicais sobre a Carmen Miranda, sobre Clara Nunes, Dolores Duran, Tim Maia, Cássia Eller, Elis Regina, da qual eu fiz parte, Cazuza, Rita Lee, Aguinaldo Raiol, Bete Carvalho, Chacrinha, né? A maior parte desses musicais, todos produzidos no Rio de Janeiro. Um ou outro produzido em São Paulo, mas a maior parte produzida no Rio de Janeiro. O que é muito legal, o que foi muito importante, tem sido muito importante, porque a gente revisita a nossa música, a gente revisita a nossa cultura, a gente revisita os nossos heróis, né, nacionais, né, os nossos grandes nomes, os grandes nomes da nossa cultura, mas a gente também fica preso aí a uma obra que já existe, né? É muito comum aí a gente a gente ficar com a nossa produção original, né, de musical original, ficou um pouco abafado pelos musicais biográficos que fizeram muito sucesso, foram muito populares. No entanto, existe, né, e tem existido aí algumas boas iniciativas no sentido de criar musicais autorais, né, originais, né, e a gente tem que aí chamar a atenção para o próprio Cláudio Botelho e Charles Miller, que compuseram
escreveram e compuseram junto com o Ed Mota o espetáculo 7. Né? A gente tem Império, do Miguel Falabella, junto com o compositor e diretor musical Josimar Carneiro. Era no Tempo do Rei, Carlos Lira com Aldir Blanc, olha só, direção do meu querido João Fonseca, outro grande diretor dessa retomada dos musicais. Bilac Vê Estrelas, mais uma vez dirigido pelo João Fonseca, com músicas do Ney Lopes. E aí a gente vai chegar aonde eu queria, que é O Beijo no Asfalto, o musical. Aí vocês perguntam, por que musicar Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues é o nosso, provavelmente, maior dramaturgo. As peças dele são encenadas desde sempre. Né? O Nelson começa a escrever para teatro na década de 40. O Nelson, diga-se de passagem, ele é originalmente jornalista, né? Mas ele começa a escrever na década de 40, né? Vestido de Noiva é um marco do teatro, que acontece no final da década de 40. E das peças do Nelson, O Beijo no Asfalto é a que mais me toca, é a que eu mais gosto. E a ideia de musicar o Beijo no Asfalto, ela é uma ideia que a gente não sabe de onde veio, porque eu chamei o João Fonseca para dirigir uma montagem de O Beijo no Asfalto, e ele sugeriu, perguntou se a gente não poderia transformar ele num musical, texto num musical. E o João não lembra que ele teve essa sugestão. Eu lembro que foi ele que falou, mas eu não me lembro, ele não lembra por que ele pensou isso. O fato é que pegamos o Beijo no Asfalto e eu fui para casa e fiquei pensando, como é que eu vou musicar o Beijo no Asfalto? Como é que eu transformo o Beijo no Asfalto no musical? Um texto tão perfeito, tão bem escrito, que não precisa virar musical. Aí vale a pena também a gente contar um pouquinho a história do Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto foi escrito pelo Nelson, era uma encomenda da companhia Teatro dos Sete, que era uma companhia que tinha nada mais, nada menos do que Fernanda Montenegro, o marido dela, né, Fernando Torres, que dirigiu, né, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, só grandes atores que faziam parte desse grupo. E ela ficou no pé do Nelson, para o Nelson escrever. O Nelson demorou quase um ano para entregar essa encomenda, mas afinal ele entrega e o espetáculo estreia em 1961, no Teatro Ginástico, por acaso, exatamente aonde a gente estreou o Beijo no Asfalto musical em 2015, no Teatro Ginástico. No elenco, além desses que eu falei, você ainda tinha a Zilka Salaberry, Sueli Franco, Francisco Coco, jovem, bem jovem, fazendo o espetáculo. É um espetáculo que talvez tenha sido, até então, foi o grande sucesso do Nelson, e só não foi mais sucesso porque em 1961 a gente tem a renúncia do Jânio Quadros, que era o presidente da época, o que vira o país de cabeça para baixo, e o espetáculo acabou sendo cancelado, a temporada, acaba retomando mais tarde, mas já não com o mesmo potencial. De qualquer maneira, O Beijo no Asfalto é um texto tão importante para a nossa dramaturgia que foram feitas 3 versões para cinema do Beijo no Asfalto. Olha isso, uma ainda na década de 60, pelo Tambellini, o Reginaldo Faria interpretava o Arandir, né, que é esse personagem que eu interpretei também, o personagem principal. Na década de 80, Bruno Barreto filma com Neila Torraca fazendo o papel principal. O elenco ainda tinha Cristiane Torlone, Lídia Bronde, Tarcísio Meira, um super elenco. E agora, recentemente, o ator Murilo Benício dirigiu uma versão do Beijo no Asfalto para cinema, uma versão belíssima, com uma fotografia linda, toda em preto e branco, né? Vale muito a pena, eu recomendo. Lázaro Ramos e Débora Falabella estrelam essa versão do Murilo Benício. Mas
a gente estava aqui pensando, né, como é que eu ia transformar esse musical esse texto num musical. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre a época, sobre a música da época. E aí eu descobri um universo maravilhoso, um momento maravilhoso da música popular brasileira, que é esse momento pré-bossa nova, né? A bossa nova começa em 59, mas ela se populariza, fica mais famosa mesmo no começo da década de 60, 62 e tal. E a gente está falando de 61. E eu poderia até trazer o universo da bossa nova para o Beijo no Asfalto. Só que os personagens do Nelson, eles não são personagens Zona Sul, né? A bossa nova é praieira, é leve, é alegre, né? E o Beijo no Asfalto, ele é da Zona Norte, né? Ele é suburbano. Os personagens do Nelson são mais suburbanos, mais populares, né? E descobri no samba canção, né, o universo musical perfeito para pesquisar, para inserir no Nelson. Então a gente está falando aqui de, para começar, Dolores Duran. Dolores Duran, o universo musical da Dolores me foi muito tocante, né, muito inspirador para compor a trilha do Beijo no Asfalto, né? A gente tem Anísio Silva, por exemplo, que é um grande cantor de bolero e samba canção. A gente vai ter o próprio Tito Maddi, Orlando Dias, né? Era um cantor que inclusive tinha uma coisa assim, e ele cantava Tenho Ciúme do Sol, um cantor que fez muito sucesso na época. Então a gente está falando aqui de uma música mais popular, digamos assim. A gente vai pesquisar e pesquisando alguns personagens, por exemplo, o Aprígio, que é o pai da Selminha, né? E ele é um personagem mais velho, então talvez fosse interessante relacionar ele com uma música que não fosse exatamente dos anos 60, mas talvez dos anos 50, 40. Aí eu fui a Vicente Celestino, por exemplo. Pesquisei Vicente Celestino, para essa personagem eu pesquisei Vicente Celestino, que aliás era um dos cantores prediletos do Nelson Rodrigues, né? Então essa pesquisa musical do final da década de 50 para a década de 60 é que foi me inspirando a compor a trilha do Beijo no Asfalto, a ponto de eu começar a compor inserindo as canções da década de 60, essas canções que eu pesquisei, nas músicas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que foi esse mix das canções originais que eu compus para as canções da época, por exemplo. Então, a introdução dessa música já é uma canção já em cima de A Noite do Meu Bem, ó. Ele entra no meu quarto toda noite. No meu quarto ele entra em mim. Ele adentra o cenário com a corte de um marido de cinema pra mim e dispensa os comentários mais diários. Entra mudo, quase nunca sai calado, porque eu ouço seus gemidos entre ouvidos. O amor é o sussurro dos delírios. Toda noite é assim, como um dia que nasceu
pra mim, pra mim. Ele entra no meu quarto com a cabeça revirada, mas com os olhos nos meus. Ele entra carregado da beleza e do pecado, abençoados por Deus. Não dispensa as entrelinhas dessa reza. Quando entra é porque nada nos represa, e eu recebo o seu rosário de arrepios. O amor é o pesadelo dos vazios. Toda noite é o apogeu de um dia que nunca nasceu. Todo dia ele é meu. Ai, como esse bem demorou a chegar. Eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que eu quero lhe dar. Coisa linda, né? Bom, esse foi Toda a Noite, que eu mixo com A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran. Esse momento do espetáculo é muito bonito, porque a Selminha tá defendendo a honra do marido dela, né? Porque ele... Não sei se vocês conhecem a história do Beijo no Asfalto, eu não quero dar spoiler, mas vou falar um pouquinho, né? O Beijo no Asfalto é a história de um rapaz, que é o Arandir, que presencia um acidente, um outro rapaz que é atropelado na rua. Ele vai socorrer o rapaz, e o rapaz, antes de morrer, pede um beijo, e ele dá um beijo. E aquilo vira a vida do Arandir de cabeça para baixo, né? Um repórter sensacionalista presencia isso tudo e resolve transformar aquilo tudo numa série de reportagens sensacionalistas que acaba com a vida do coitado do Arandir. E nessa cena, a Selminha tá sendo interrogada por esse jornalista e pelo delegado Cunha, que vira cúmplice dessa armação toda. E eles estão insinuando que o marido dela é homossexual, afinal de contas beijou um outro homem e tal. E ela diz que não, que ela está grávida, inclusive, e que com ela... que ela fala, eu e meu marido é todo dia, e aí ela canta essa música, né, que é tão bonita. O espetáculo estreou em 2015, ficou em cartaz aqui no Rio de Janeiro, e em 2016 a gente teve a oportunidade de participar do Festival de Teatro de Curitiba, né? Foram 2 noites lindas lá em Curitiba. Participamos também da Festa Internacional do Teatro de Angra dos Reis, né? A gente abriu, inclusive, foi emocionante. Depois tivemos essa mini turnê pelo Nordeste, né, em 3 cidades, e fizemos também São Paulo, um fim de semana no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. O espetáculo concorreu a vários prêmios, a gente ganhou alguns, né? Então é um espetáculo que eu tenho muito orgulho de ter feito, de ter levantado, e tenho a plena convicção de que o teatro musical autoral brasileiro, ele também pode ser um teatro musical que pode ser exportado, assim como a gente importa teatro musical estrangeiro, a gente pode também exportar o nosso teatro musical, desde que, obviamente, seja um teatro musical original, né? Como
como o mercado americano, o mercado inglês, ele gosta, né? Ele gosta de teatro autoral. Não é à toa que você tem sempre montagens novas, músicas novas, histórias novas, né? No teatro musical da Broadway e de Londres, né? Do West End. Então, a gente está falando aí que nesses últimos 20 anos, o Brasil alcançou o lugar de terceiro maior produtor de teatro musical no mundo, só perdendo para esses dois grandes centros, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra. A gente espera que o teatro musical ainda tenha vida longa aqui no Brasil. Para isso, obviamente, a gente depende de patrocínios grandes, né, de patrocínios vultuosos para que o teatro musical não morra. E nesse ponto, apesar de existir uma linha de pensamento que condena as leis de incentivo fiscal, em especial a Lei Rouanet, né? A verdade é que foi com a Lei Rouanet que se propiciou o surgimento de um grande mercado de teatro musical, e a gente espera que a gente possa continuar fazendo muitos musicais nesse país. Afinal de contas, essa é uma tradição do teatro brasileiro. O teatro musical é a tradição da cultura brasileira. A gente que tem uma música muito rica, não tem por que não ter um teatro musical riquíssimo. E é isso que a gente espera e é para isso que eu trabalho. Ok? Obrigado pela atenção. Um beijo.